Vamos lá, meu caro. Então, qual é a ideia da nossa fala hoje aqui? Falar alguma coisa sobre as medicações que facilitam o manuseio das vias aéreas e intubação orotraqueal, tirando talvez o paciente em parada cardiorrespiratória. Ela não vai poder ser feita de forma adequada sem a utilização de drogas que viabilizem isso, que criem condições ideais de intubação, né, e que criem também uma situação de menos sofrimento para o paciente, né? Até quando esse Uhum. sofrimento ele não existe ou ele é mínimo, as drogas que facilitam a intubação orotraqueal, no mínimo, vão criar as condições ideais de intubação, e isso é essencial, né? Em especial num paciente de urgência e emergência, não é só no paciente eletivo do centro cirúrgico, muito menos do que isso até, muito mais importante será isso na situação de urgência e emergência. Imagina você com um paciente em insuficiência respiratória aguda, COVID ou sepse pulmonar, né? Difícil de intubar, não que a via aérea em si seja difícil, mas as circunstâncias são difíceis. Você precisa maximizar a sua chance de conseguir intubar esse paciente com sucesso. E as drogas estão ali exatamente para criar essas condições ideais de intubação orotraqueal. Então, a gente poderia dividir aí as drogas que facilitam a intubação orotraqueal em três classes de drogas, tá? A saber, os hipnóticos são drogas que vão criar uma situação de inconsciência. As drogas que modulam o input nociceptivo. Eu brinco sempre em aula que se quiser chamar essas drogas de analgésico, pode chamar, mas o termo é um termo impreciso, porque, por definição, não existe dor num paciente que está inconsciente, então a gente não poderia chamá-los de analgésico. É mais adequado se a gente falar em drogas que modulam de forma negativa, né? Atenuam o input nociceptivo, ou seja, a entrada do estímulo doloroso, do estímulo nociceptivo, e principalmente a resposta que o organismo vai ter a esse estímulo nociceptivo. Resposta essa majoritariamente autonômica, em especial simpática. Por exemplo, hipertensão e taquicardia, mas não só isso. Então, podemos, a partir daqui, chamar essas drogas de analgésicos, tendo em mente de que o termo mais correto seriam as drogas que modulam negativamente o input nociceptivo. Eu estou me referindo basicamente no contexto da urgência e da emergência ao fentanil e a lidocaína, tá? Por fim, terceiro grupo de drogas que vão facilitar a nossa vida quando se fala em intubação orotraqueal, bloqueadores neuromusculares, muito importantes, cada vez mais importantes, tá? Vão criar ali uma condição próxima do ideal ali para a gente conseguir intubar rapidamente de forma eficiente o nosso paciente, né? Em especial o paciente de urgência. Quando eu falo de bloqueio neuromuscular, bloqueadores neuromusculares no paciente crítico, eu estou falando somente de duas drogas, tá? Succinilcolina e rocurônio, sendo que o rocurônio, nesse contexto da indução em sequência rápida, né, o paciente crítico, é um modelo de indução que vai se adequar ao paciente crítico, que é estômago cheio. Então, o rocurônio, no uso em sequência rápida, precisa ser a dose dobrada. Será a dose dobrada de 1,2 miligramas por quilo. Então, essas são as três classes de drogas que a gente vai utilizar. Eu já adiantei aqui no conjunto dos analgésicos e dos bloqueadores neuromusculares, já falei que são só dois representantes de cada uma dessas duas classes. Então, em relação aos hipnóticos, vão tirar a consciência do paciente. A gente tem 4 hipnóticos de uso clínico principal. Eu vou começar falando pelos que têm menos uso no contexto da urgência. Etomidato, muito pouco usado no ambiente de urgência, emergência, CTI, ambulância, pronto-socorro. Não porque não seja bom para isso, ele é muito bom para isso. Isso é uma droga cardioestável, né? Então uma droga que causa pouquíssima perturbação do estado hemodinâmico do paciente, não causa hipotensão, não causa bradicardia, né? Uma droga realmente um ótimo indutor, um ótimo hipnótico, causa apneia na maioria dos pacientes, causa uma hipnose de forma previsível e é estável do ponto de vista cardiovascular. Então, seria uma droga perfeita para uso no paciente crítico. O problema dela, pouca disponibilidade no ambiente de CTI e de emergência. Uma droga muito pouco disponível, é pouco conhecida pela enfermagem fora do centro cirúrgico, a um ponto tal que eu desafio vocês até a pedir numa próxima intubação etomidato. O mais provável é que a enfermagem nunca tenha ouvido falar nessa droga. É uma droga ótima para intubação na urgência e emergência, por ser um excelente hipnótico, ser uma droga estável do ponto de vista hemodinâmico. Segundo hipnótico que eu queria chamar a atenção de vocês, Propofol. Propofol, excelente hipnótico, talvez o protótipo das drogas hipnóticas, causa a hipnose mais certeira, mais fluida, mais previsível, mais potente também, início de ação muito rápido, seria perfeito não fosse o fato de ser uma droga profundamente depressora do sistema cardiovascular. Então, por ser uma droga profundamente depressora do sistema cardiovascular, talvez não seja a melhor opção no paciente crítico, aquele paciente séptico,
instável hemodinamicamente, em uso de amina, se você não souber usar essa droga, não souber fracionar de uma forma muito cuidadosa e judiciosa as doses, você vai se colocar em encrenca. Então, ela é disponível nas UTIs e nas emergências, porém, eu pessoalmente não recomendo, não sou um forte entusiasta em recomendar o uso dessa droga em pacientes críticos para profissionais não anestesiologistas, não experts em vias aéreas e pacientes críticos. E daí a gente chega aos dois hipnóticos que, no meu entendimento, deveriam ser mais usados pelos médicos não intensivistas, não anestesistas no manuseio de paciente crítico, quando a gente fala de hipnótico, que são midazolam e, em especial, acetamina. Tá? Midazolam, do ponto de vista hemodinâmico, é uma droga neutra, ela não fede nem cheira, né, para o sistema cardiovascular, não vai causar hipotensão. A cetamina, ao contrário disso, é uma droga simpático-mimética. Então, ela não só não deprime o sistema cardiovascular, como ainda dá um gás, ainda é potencialmente geradora de taquicardia e hipertensão. Então, isso num doente gravemente chocado é bem interessante quando você vai entubar, vai manipular a via aérea. Entre essas duas, a cetamina é um hipnótico melhor, né, na dose de indução de 1 miligrama por quilo, causa uma hipnose profunda e previsível nos pacientes, diferentemente do midazolam. O midazolam, quem já usou o midazolam, deve ter reparado que é difícil fazer um doente dormir profundamente com o midazolam. Então, você dificilmente vai conseguir entubar alguém somente com o midazolam. Você vai precisar associar, além de fentanil, um bloqueador neuromuscular para conseguir ter ótimas condições de intubação. Mas as duas drogas se prestam muito bem aí para a intubação do paciente grave, em especial o paciente instável do ponto de vista cardiovascular. Como é que a gente vai utilizar isso? O midazolam, já falando em diluições e doses. O midazolam está disponível em várias apresentações diferentes. A mais usual delas, provavelmente, é a ampola de 3 ml, onde você tem 15 miligramas. Então, eu tenho 3 ml, tenho 15 miligramas. Então, como é que a gente faz isso? Aspira-se os 3 ml e completa-se isso numa seringa de 20 para um total de 15 ml. Então, acompanhando o raciocínio, ficaram 1 miligrama por ml, né? Então, qual é a dose que a gente vai fazer? Se você for olhar no livro, você vai encontrar a dose como 0,2 miligramas por quilo. Pega uma pessoa pequena aí de 50 quilos, daria 10 miligramas, 10 ml. Não precisa fazer isso tudo. Você pode, ainda mais se for um doente mais velhinho, mais idoso, mais instável, né? Já com sensório rebaixado, você pode fazer metade da dose. Faz 5 miligramas, vê se ele ou ela dormem. Se precisar, você completa a dose toda. A cetamina não. A cetamina é tudo ou nada, né? A gente faz a dose de indução sempre, que é de 1 miligrama por quilo de peso. Como é que a gente vai diluir a cetamina? A cetamina é um frasco, um frasquinho bojudo, assim, parece um bujãozinho, tem 10 ml. É bom anotar, esse conhecimento é valioso. Hein? É um bujãozinho de 10 ml. Dentro daqueles 10 ml, vocês vão ter, cada ml tendo 50 miligramas. Então, via de regra, a gente pega uma seringa de 10 e aspira 2 ml. Ali eu tenho 100 miligramas. Completo para 10 ml na minha seringa de 10. Ficarão 10 miligramas por ml. Se eu quiser fazer 1 miligrama por quilo, uma pessoa pequena de 50 quilos, eu vou fazer metade da seringa. Vou fazer 5 ml, 50 miligramas. Tá? Lembrando que a cetamina eu faço a dose plena, tá? Eu não tenho essa opção de fracionar. Ela é uma droga tudo ou nada, ou eu faço a dose de indução anestésica, ou eu não vou ter a hipnose adequada. Então, isso aí dá cabo do que eu entendo como sendo os hipnóticos mais... Vocês deveriam dar preferência, sim, no manuseio de pacientes graves, instáveis do ponto de vista hemodinâmico, drogas universalmente disponíveis, drogas baratas, drogas fáceis de usar, drogas onde vocês não vão se enrolar porque não tem risco de depressão hemodinâmica. Agora, trocando de grupo aqui, indo para os analgésicos, né? Eu já antecipei no início da discussão, são duas drogas, fentanil e lidocaína. Claro que existem infinitos outros opioides no centro cirúrgico, alfentanil, sulfentanil. Agora mesmo eu estou fazendo anestesia com remifentanil, mas essas drogas não têm uso, não têm aplicação fora do centro cirúrgico, por causa da latência dela. A gente quer drogas que tenham início de ação rápido e que sejam estáveis do ponto de vista cardiovascular. Então, como é que a gente vai usar essas drogas? A lidocaína, vou começar por ela, é mais fácil da gente usar. Frascos de 20 ml, apresentação a 2% ou a 1%. A lidocaína, 2%, vão ter, evidentemente, 20 miligramas em cada ml. A 1% serão 10 miligramas em cada ml. Então, eu vou pegar uma seringa de novo de 10 ml. Se for o frasco de lido a 1, eu vou aspirar ele puro, não vou diluir. Vou aspirar 10 ml dessa solução de lidocaína 1%. Se for o frasco a 2, eu aspiro 5 ml e completo para 10.
de modo que no final, assim como na diluição da lidocaína 1%, eu fico com uma solução de lidocaína 1% com 10 miligramas por ml. Por que isso tudo? A dose é 1 miligrama por quilo de peso. Então, uma pessoa de 50 quilos, eu vou lá, faço 5 ml, faço metade da minha seringa. Atentem-se para o fato de que a dose da lidocaína é a mesma da cetamina, hein? Guarda essa informação que a gente vai lembrar disso no final. Tem um macete importante aí envolvido nesse fato de eu chamar a atenção para as doses da lidocaína e cetamina serem as mesmas. O fentanil. Fentanil lembra da cetamina, frascão, bujãozinho de 10 ml. Fentanil também, um frasco de 10 ml. Tem outras apresentações, mas essa é a mais comum, onde eu vou ter, ao invés de 50 miligramas por ml de fentanil, né, como era o caso da cetamina, eu vou ter 50 microgramas de fentanil. Não vou diluir, vou pegar uma seringa de 10 ml, vou esperar 10 ml do fentanil e vou fazer de 3 a 5 microgramas por quilo de peso. Meu conselho para vocês, gravem a dose de 4 microgramas por quilo de peso. Pessoa de 50 quilos vai dar 4 vezes 50, 200 microgramas, certo? Faço 4 ml daquela solução. Mas lembrem da informação de que a cetamina e a lidocaína têm a mesma dose, 1 miligrama por quilo de peso. E por fim, falando dos bloqueadores neuromusculares, né, o nosso prato de resistência, o piece of resistance, né, para fechar a cereja do bolo aqui, são só 2 drogas que a gente vai usar, né, na sequência rápida. Succinilcolina e rocurônio. Eu tinha antecipado que o rocurônio precisa ser a dose dobrada, então vou começar por ele. É menos usado do que a succinilcolina. O rocurônio, a dose que a gente vai usar, a dose dobrada, é de 1,2 miligramas por quilo de peso. Ele está disponível num frasquinho de 5 ml, 10 miligramas por ml. É um líquido. A gente vai aspirar 2 frascos, sem diluir, numa seringa de 10. Eu vou ficar com 10 ml de rocurônio, sendo que em cada ml eu tenho 10 miligramas. A dose é de 1,2 no indivíduo de 50 quilos. Me ajudem aí, vai dar 70 miligramas, né? 7 ml dessa solução. Só tem um problema nessa brincadeira. O rocurônio, nessa dose que eu comentei aqui, meu paciente vai ficar sob bloqueio neuromuscular profundo durante 45 minutos a 1 hora. E se eu não entubar ele? O que eu faço? Estou numa situação onde eu não gostaria de estar, né? Se ele for ventilável, menos mal. Embora eu possa estar ventilando com pressão positiva, é estômago cheio, ele pode broncoaspirar, né? Pode ser que eu não queira isso. Eu gostaria que esse paciente voltasse a estar sem bloqueio neuromuscular, né, a ter proteção de via aérea, a ter drive ventilatório, logo depois de uma falha de intubação. Então, para usar o rocurônio na sequência rápida, nessa dose, eu preciso ter a confirmação de que no local onde vocês estão trabalhando, você tem o reversor dele. Chama Sugamadex. Já ouviram falar nessa droga alguma vez? É a droga que reverte de uma forma específica o rocurônio. Para usar o rocurônio na indução em sequência rápida, dose dobrada, é de bom tom que vocês perguntem à enfermagem se existe o Sugamadex disponível. Na maioria dos hospitais privados, ok, vai ter. Nos hospitais públicos, nem sempre vai ter. Então, a gente acaba pensando que talvez seja mais razoável, na maioria das vezes na sequência rápida, usar o primo pobre do rocurônio, né? A succinilcolina. Succinilcolina é uma droga barata, disponível, qualquer lugar do mundo vai estar disponível, todo mundo já usou, tem décadas de experiência clínica com ela, cria condições excelentes de intubação e não é difícil de usar. Tá? Ela está disponível numa apresentação que é um pouquinho diferente, é um frasco ampola, é um pozinho liofilizado, branco, né, onde você tem dentro daquele frasco 100 miligramas do pozinho de succinilcolina. A gente pega uma seringa de 10 ml, joga dentro daquele frasquinho, sacode e reaspira os 10 ml. Os 100 miligramas virarão uma solução de succinilcolina de 10 ml, tendo 10 miligramas por ml. Olha que coincidência, hein? É igualzinha a diluição da cetamina e da lidocaína. E a dose da succinilcolina, adivinha qual é? 1 miligrama por quilo de peso. Genial isso, né? E aí você vai pegar aquela pessoa de 50 quilos, vai fazer metade daquela seringa, 50 miligramas, 45 segundos depois, o paciente vai ter condições plenas de intubação. Lembrando que antes dele ter condições plenas de intubação, ele vai miofascicular, que a succinilcolina é um bloqueador neuromuscular despolarizante. Vai causar o esgotamento da contração muscular, que vai se seguir a isso uma paralisia flácida. É de bom tom avisar quem está em volta, avisar a enfermagem que o doente vai miofascicular, para que ninguém ache que o paciente está tendo uma crise convulsiva ali, né? E achem que você está fazendo mal para o doente. Então, a gente fecha isso tudo aqui recomendando fortemente que vocês, enquanto clínicos, enquanto acadêmicos, médicos jovens, prefiram, né, como modelo de indução num paciente grave, instável hemodinamicamente, um paciente de urgência,
de terapia intensiva, prefiram a escolha de cada uma dos representantes dessas classes de droga, prefiram a cetamina, a lidocaína e a succinilcolina. Lembrando que, qualquer que seja o peso do paciente, a quantidade de droga em ml que você vai estar fazendo será sempre a mesma, porque a dose é igual e as diluições finais, da forma como eu estou propondo aqui, também ficarão iguais. Tá? Essa é a minha dica para vocês, aí, que vocês prefiram, para a maioria dos cenários, salvo em situações de contraindicação a uma ou outra droga. Vou citar exemplos aleatórios, né? Paciente neuroagudo, né, com AVE hemorrágica, não pode usar cetamina, aumenta a pressão intracraniana. Paciente grande queimado ou vítima de trauma por esmagamento, não pode usar succinilcolina, por causa da rabdomiólise e a hipercalemia que ela causa. Mas são situações super específicas. No geral, doente grave, doente instável, essa receitinha de bolo, queta, lidocaína, succinilcolina, vai ser a receita do sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? Tá Valeu, bom, professor. galera.